Existe uma frase, não que atribuída a Jung, um educador e psicanalista suíço, que diz mais ou menos assim: você pode ter conhecimento de todas as teorias, todas, inclusive as que eu citei lá atrás. Se você se você não, se você é por minha conta, você pode ter conhecimento de todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas humano. E para ser humano é preciso se conhecer. Então, essa é a minha luta, é a minha posição na minha profissão, em qualquer espaço que eu esteja. Não é fácil, principalmente nos meios institucionais. Mas eu entendo como a minha obrigação, a minha trajetória profissional. Eu queria ainda comentar com vocês também, eu não lembro se eu terminei o assunto, mas eu falei do pagamento, que na psicologia, especialmente para quando você tem a formação psicanalítica, a questão dos valores, do preço, é muito delicada, porque está totalmente ligada com a análise, com a história que você está trabalhando. Então, muitas vezes, a gente faz um trato, um acordo com a pessoa que nos procura, e muitas pessoas não entendem, já dentro das características que eu estou falando. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, então, no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me proponho, em algumas situações, a deixar com que o valor da sessão seja conversado de acordo com o poder econômico da pessoa. E muita gente diz assim, primeiro que já te desqualifica, mas para mim é uma questão minha, é interno, eu tenho lá a minha razão para isso, então eu me coloco assim em alguns casos. E tem gente que diz assim, não vou pôr preço no seu trabalho. Então veja, a pessoa está colocando a condição dela econômica, está sendo ofertado uma possibilidade e a pessoa tem esse tipo de reação. Então, dentro do contexto, você já entende. Não bastasse isso, a pessoa muitas vezes faz uma ou duas sessões, ela sabe que você vai... É óbvio que você está cobrando seu trabalho. Se você vai numa manicure, você faz a unha e vai embora, você vai pagar alguma coisa, mesmo que você não possa pagar o valor total, você vai negociar isso antes, mas você vai pagar. Na psicologia, gente, muita gente não paga. E isso traz também pro profissional da clínica, principalmente, um desânimo muitas vezes. Porque, imagina, é uma população totalmente... a nossa população, né, é totalmente indicado que se faça psicoterapia. Nós não temos o apoio mesmo, nem das instituições e nem dos poderes públicos, etc. Mas as pessoas sabem. E se conseguirem vencer seus preconceitos, gente, procurem, busquem, faça bons acordos sobre o valor e paga, né? Paga adiantado se o valor você está vendo que o profissional está contribuindo com você, paga na sessão, né? Só não deixe de pagar, porque você está desqualificando o trabalho do outro. E na psicologia, para a maioria das pessoas, o cobrar fica inclusive indelicado, porque está dentro do contexto da análise. Não sei se vocês me entenderam, mas isso é muito importante.
E claro, gente, tem, como eu estava dizendo antes para vocês, os profissionais cara de pau, profissionais recém-formados que cobram o mesmo valor que está sendo utilizado no espaço onde ela vive, enfim, sem pudor nenhum, né? E as pessoas pagam muitas vezes por luxo, né? Por status de quem é o profissional. Outra coisa, a psicoterapia, ela incomoda o meio e ela vai trazer um incômodo para a própria pessoa também, em algum momento, porque não é agradável, nem sempre, melhor, reformulando, nem sempre é agradável olhar-se no espelho e aproximar, né? Como aqui, vocês vão vendo as minhas rugas, os meus sinais, e assim é na mente. Nós vamos nos aproximando de nós mesmos e vamos ficando assustados, surpresos, e muitas vezes não queremos ver. E ao mesmo tempo, nós temos uma condição econômica em que a maioria das pessoas não podem dispor do dinheiro para fazer análise, muito menos mais do que uma vez na semana. Então, se o terapeuta está bem estruturado no seu trabalho, ele poderá trazer aspectos que assustam, mas isso deve ser conversado na psicoterapia. E isso acontece muito também com pais, né? Mães, pais, que levam os filhos, crianças ou adolescentes ou até adultos que querem resolver, por exemplo, de filhos adultos, né? E a pessoa tá totalmente implicada naquilo, ela já está procurando ajuda para um filho que já é adulto. Óbvio que tem uma implicação. Eu estou falando independente desse transtorno ser incapacitante, talvez, né? E aí você propõe que a pessoa, por exemplo, faça a sua análise também, e as pessoas não querem. Porque é isso que eu estou dizendo, é muito difícil olhar para si, é mais fácil olhar para o outro. E aos boicotes, né? As interrupções. E aí, por que eu tô falando isso? Porque você tá me ouvindo, você vai compartilhar esse vídeo, eu espero que aos poucos aumente as pessoas que me ouvem, porque é muito importante o conhecimento. Não quero fazer nenhuma propaganda no sentido assim de que o que eu estou dizendo é o certo. Não existe isso para mim, mas eu estou tentando trazer para vocês conhecimentos para serem pensados e compartilhados e debatidos, né? Pode-se debater isso de mil formas, inclusive pelos próprios profissionais também que me escutarem. Mas eu quero trazer isso para dizer o seguinte: tudo pode ser conversado. Tenta não boicotar a possibilidade do seu filho, da sua filha, do seu parente, obter o crescimento dele. Nos casos de violência, especialmente, gente, isso é muito comum de acontecer, porque as pessoas têm vergonha, têm medo de que suas vidas sejam expostas, mas não tem medo de reconhecer que tudo o que acontece no ambiente vai refletir na saúde mental dos seus membros. Então, uma situação de abuso, não importa que tipo de abuso agora, vai refletir na saúde mental do outro. Se esse outro for criança, mais ainda. Então, isso é um cuidado e uma necessidade
de ser pensada. Toda essa análise que eu fiz, tá bom? Agora eu quero para nossa saúde de cotidiana, porque, gente, verificou os sinais, busque ajuda. Não gostou daquele profissional, vai em outro. Como médico, não fechou o diagnóstico, aquele diagnóstico ainda não posso crer, busque outra opinião. Nos serviços públicos, exija também o melhor atendimento possível, porque nós temos que aprender a brigar para que os espaços públicos sejam melhores equipados para dar assistência à população que lhes sustentam. Entendam isso. Minha dica para vocês. Antes da dica, eu queria prestar uma homenagem a uma enfermeira chamada Aline Cirilo Costa, aqui da cidade de Ituverava, onde eu moro, São Paulo, porque eu a observei uma tarde toda no polo Covid e vi exatamente o que eu disse a vocês sobre a construção atribuída a Jung, né? Ao tocar uma alma humana, seja humano. E essa moça é de uma gentileza, de uma humanidade, de uma formação. E a formação, gente, tem muito da pessoa para com todos, pobres, ricos, crianças, adolescentes, adultos e velhos. Eu a vi tratando de todos, inclusive de mim, e quero homenageá-la agradecendo a todos os profissionais da saúde, especialmente todos que nesses 3 anos estão na linha de frente do tratamento da Covid-19. Minha dica para vocês, amora todos os dias. Amora a alimentação. Observe, cuide, verifique a sua alimentação. A alimentação, inclusive, ela sustenta as nossas células e as nossas células ouvem e recebem os estímulos que damos a ela. Então, isso é muito importante. M de movimento. Movimente-se. 5.000 passos a 10.000 passos por dia. Zélia, começa com 20, com 50, com 100. Faça o que você pode, mas se movimente. Bota no YouTube, procura lá alguma coisa que tenha a ver com você. Faça um movimento. Otimismo. Otimismo não é aquela alegria forçada, não é isso. Otimista é a pessoa, no meu entendimento, que reconhece a grandeza de si mesma, da sua existência e se coloca na vida combatendo os pensamentos negativos, as sombras, os demônios, porque, gente, são inúmeros e é importantíssimo combater. Mas isso começa com a gente primeiro, com o pensamento que você tem sobre alguma coisa de você próprio e da sua vida. O amor, rezar, que é uma parceria aí com o otimismo. Rezar é celebrar. Você pode rezar também, repetir uma prece, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, de qualquer religião que você quiser. Mas ou orar, que é você conversar com Deus, né? Com a sua fé, com o seu pensamento, o tempo todo, faça isso. Mas reze, que é celebrar. E água. Tomem água.
Nós somos constituídos mais de água. Tome água. A água também vai ajudar muito você. E rezemos para que as águas de fevereiro não destruam muito mais do que a capacidade de reconstruir. Beijo para vocês. Até!